Bom dia a todos, seja bem-vindo ao nosso canal, curta, compartilha e aproveita o nosso conteúdo e nos ajude a alcançar outros lugares com a mensagem, que essa causa é nossa, ative o sininho para que nós possamos fazer essa obra juntos e o nome de Deus seja glorificado. Hoje nós vamos falar de Jabes. Está escrito assim: porque Jabes invocou o Deus de Israel dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, me fizeres do que o mal não me seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. A oração de Jabes é encontrada em uma nota histórica dentro de uma genealogia. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, nas suas orações, como está em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, e que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu tudo. Pouco se sabe sobre Jabes, exceto que ele era um descendente de Judá, um homem honrado, e sua mãe chamou-lhe Jabes, que significa triste ou que causa dor, porque o seu parto tinha sido doloroso. Em sua oração, Jabes clama a Deus por proteção e bênção, usando jogo de palavras. Jabes, o homem de dores, pede a Deus para protegê-lo do sofrimento que o seu nome tanto lembra quanto presságio. O nome Jabes também significa sequidão, deserto. Para que esse nome fosse dado a ele por sua mãe, ele deve ter representado algum tipo de sofrimento, como nós lemos na parte anterior. Talvez você seja como ele. Ninguém acredita que você irá vencer na vida. A mãe Jabes não viu nele um sonho, uma pessoa com potencial. Não sabemos qual era o seu problema. Poderia ser alguma deficiência física? Não sabemos. Alguma dificuldade mental? Também não, mas nós bem sabemos que ele leva um nome que significa que causa dor, sequidão, deserto. Então, irmão, nós vemos o desejo do coração na oração de Jabes, como nós lemos. Ele diz: tomar a Deus que o Senhor me abençoe. Uma pessoa que possui qualquer tipo de problema, principalmente, seja qual for, física, emocional, espiritual, tem muitas limitações. Se hoje é complicado, imagine naquela época. Mas Jabes invocou o Senhor. Quando alguém não acreditar em você, invoque a Deus, o Deus de Israel. Quem sabe você tem esperado muito das pessoas, ao invés de lançar sua confiança em Deus. Peça ao Senhor para ensiná-lo a confiar nele. Talvez você dependa muito de alguém, um filho, um advogado, dependa dele. Mas eu digo, confie no Senhor. Talvez ninguém acredite em que você, por um erro ter cometido, e por isso tenha sido abandonado por todos. Mas clame ao Senhor, como Jabes, e peça misericórdia. Jabes também pediu que o Senhor ampliasse suas fronteiras. As pessoas têm o costume de querer nos limitar. Quase todos nós já escutamos.
quem você pensa que é para querer ou ser alguém na vida. Você não tem o segundo grau. Você com apartamento, morando naquele puxadinho, Jabes orou e Deus ampliou seus horizontes. Jabes, ou Jabez, é um homem que aparece no livro das Crônicas e ele está com o ancestral dos reis de Judá, embora não explicitamente incluído na linhagem. O nascimento de Jabes é difícil, por esta razão sua mãe o chama de Jabes, em hebraico, quer dizer Yabes, que significa ele entristece. A ação mais importante de Jabes é conquistar um novo território com sanção divina, quer dizer, com aprovação divina. Embora a descrição textual de Jabes seja breve, alguns elaboram que Jabes também estabeleceu uma instituição religiosa para os filhos levitas de Zípora. E ele foi chamado de Jabes porque em seu conselho instituiu uma escola de discípulos. Assim nos informa também alguns que são estudiosos. E eles foram chamados de Tiratim, porque em seus hinos, suas vozes eram como trombetas, porque ao ouvir, eles levantaram seus rostos, isto é, em oração, a Sushaftim, porque eles foram cobertos pelo espírito da profecia. Em árabe e persa, Jabes é transliterado como Iabes, ou Iabis. No entanto, as traduções sírica e árabe usam a transliteração substancialmente diferente de Ainei ou Ainá, no cognato com o hebraico. Jabes também é mencionado em 1 Crônicas 2, versículo 55, possivelmente como nome com um nome em outro lugar. Então, a oração de Jabes, ela tem alguns conteúdos que nós precisamos ver. A primeira é a bênção de Deus. Jabes reconhece que o Deus de Israel é a fonte de toda a bênção e ele pede a Deus por sua graça. Sem dúvida, este pedido foi baseado, pelo menos em parte, na promessa de Deus de abençoar Abraão e seus descendentes, como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 22, 17. Uma expansão de território. Ele pede: Jabes, ora pela vitória e prosperidade em todos os seus empreendimentos e que sua vida fosse marcada por progresso. Não é? E também reconhece a presença da mão de Deus. Em outras palavras, Jabes pede a orientação de Deus e o que o seu poder seja evidente em sua existência diária. E também pede a proteção contra o mal. Jesus ensinou seus discípulos a orar assim: Pai nosso, que estás no céu, livra-nos do mal. Mateus 6, 9, 13. Jabes olha para Deus em confiança com o seu defensor. O objetivo de Jabes em sua oração era viver livre de tristeza. E a última coisa que lemos sobre ele é que Deus ouviu e atendeu a sua oração. Com a humilde oração de Salomão por sabedoria em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5 ao 14, a oração devota de Jabes por bênção foi respondida. O sucesso do qual Jabes desfrutou muito e superou sua tristeza de seu início. A oração de Jabes superou seu próprio nome. Então, irmãos,
nesta manhã nós conhecemos essa história de que um homem estava destinado a carregar, né, através de seu nome, como um significado de tristeza e daquele que causa dor. Eu não sei, né, como é sua vida, como você vive, ou se alguém diz que você carrega maldição hereditária, que eu não acredito nisso, porque aqueles que nós vemos aqui, o Jabes, ele recebeu o seu nome através de sua mãe. E palavra de mãe, nós bem sabemos que é bem firmada como prego na madeira, né? Então, mesmo assim, ele invocou o nome de Deus e Deus mudou a sua trajetória. Não mudou o nome, mas aqui nos afirma que tudo que Deus põe a mão tem um toque significativo, porque o nome de Jabes era um nome para tristezas e dores, em outras palavras, como se fosse uma palavra de maldição. E Jabes, quando invoca a Deus, Deus muda a história, quero dizer, Deus transforma a maldição em bênção. Nós precisamos acreditar, nós precisamos mudar a nossa história, crer mais no Senhor. Às vezes as pessoas chegam para você, ou até pensam, ou você ao passar na rua, você percebe que estão rindo, caçoando, e acha que você é um pobre coitado, ou fala isso e aquilo. Não se ofenda. Tudo tem que ser entregue nas mãos de Deus, como Jabes fez. Porque o seu nome, em sua época, que era uma época difícil, imagina as pessoas que, sabendo o seu significado, porque nessas épocas, quando dava nome, já vinha com o significado. E todos já sabiam o significado. Imagina só o peso. Mas ele não pretendia carregar esse peso. E muito menos, né, esses tipos de palavra que causam dores. E ele, ao fazer uma única oração, uma pequena oração, com fé e confiança em Deus, com palavras sábias, assim como vemos como Salomão, aí, meu irmão, minha irmã, Deus muda a história dele. Quem sabe você não precisa fazer uma oração certa, com palavras certas. Quem sabe você não precisa aplicar mais seu coração à oração, se entregar e se devotar mais ao Senhor, se colocar diante dele. Nesta manhã, Deus quer falar contigo. Todos os dias Deus quer falar contigo. Se apresente-se a Ele. Esqueça aquilo que pesa sobre a sua vida. Pede a Deus para te ajudar a mudar essa história. E ora comigo assim: Senhor Deus, nesta manhã, o meu coração está fazendo esta oração diante de Ti. Porque eu bem sei que Tu és um Deus que muda a história. Quando o ser humano se entrega em Seus braços e deixa que Tu guie os seus passos, Tu muda a história. E este homem, esta mulher, esse jovem, esse adolescente que me ouve, em qualquer parte deste planeta, eu peço a Ti, Senhor, para que toque com mãos poderosas. Recebe esta oração. Livra essas pessoas destes sofrimentos, dessas correntes, dessas algemas que o prendem, deste laço que tenta pará-lo para não caminhar para a Tua presença, para a Tua casa. E para que essa vida mude completamente. Assim como Tu fizeste com o Jabes. Jabes se entregou a Ti, ó Deus. E Tu mudaste a história. Então, Deus, em nome de Jesus, ouça esse clamor, abençoa os lares, as famílias, aqueles que são menos favorecidos, aqueles que carregam maldições, mas Tu és um Deus que livra da maldição. Em nome de Jesus, para que eles possam fazer a diferença e ver que Tu não esquece nenhum dos seus.
E eu te agradeço, meu Senhor, e bendito seja o teu nome, para todo sempre. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe mais esse dia, essa semana. Que você venha se colocar de joelho diante de Deus, não diante do seu problema ou aquilo que te traz tristeza ou preocupação. E, mais uma vez, eu te peço, nos ajude no nosso canal, para que a plataforma reconheça que nós temos, um conteúdo de qualidade para alcançar e abençoar e mudar a vida de pessoas, tá? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. É vida que segue. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Curta, compartilha e se inscreva. Aproveite bem o nosso conteúdo.